Primeiramente, nós verificamos uma reação com um parafuso que inicialmente ele tinha uma camada protetora de zinco. E as reações elas vão ser mostradas a seguir após as imagens. Nós temos que a reação anódica, no qual o zinco vai estar oxidando, e a reação catódica, em que a água e o oxigênio vão estar reduzindo, transformando em íons hidroxila. E aí, na névoa salina de NaCl, nós vamos ter a presença do íon clorito com 2 mols, desse hidroxila com 2 mols também, e com os 2 mols do cátion zinco, formando hidróxido de zinco e clorito de zinco em uma parte, dentro dessa névoa salina, e hidróxido de zinco. E na reação anódica do aço, após a camada de zinco ser corroída, nós vamos observar a formação de óxido de ferro e a presença de íons ferro 2+. Agora, com a submersão dos anéis de latinha de alumínio, nós vamos poder observar, com a equação de oxidação do alumínio e da redução da água, que serão colocados após as imagens, a presença dos íons Na+, e Cl- ajudam a conduzir os elétrons, acelerando o processo de corrosão. Durante a observação, foram notados a formação de sal na superfície externa superior do copo, de maior concentração de cloreto de sódio. A formação do sal é porque a concentração da solução está alta e o tempo está muito quente e seco. A água evaporou e a solução ficou supersaturada, de modo que o sal precipitou na superfície. Porém, durante a semana de observação, não foram notadas mudanças significativas que pudessem caracterizar a oxidação do alumínio. O alumínio é extremamente reativo e, em contato com ar, reage instantaneamente, formando uma película de óxido sobre sua superfície. No entanto, apesar de extremamente reativo, o alumínio apresenta uma elevada resistência à corrosão, devido a um fenômeno chamado passivação. Basicamente, o alumínio fica mais nobre, Ele tem uma menor atividade por ação dessa película que oxida e tem uma boa aderência à superfície e acaba impedindo que um volume maior do material seja corroído. Porém, a passivação não torna o alumínio imune à corrosão. Existem diversas situações em que a mesma pode ocorrer. Por exemplo, a corrosão por pitting. Quando em contato com eletrólitos, com íons cloreto, o alumínio pode sofrer esse tipo de corrosão se estiver a um potencial acima de um valor limite conhecido como potencial de pinch. Neste caso, ocorre um tipo de corrosão mais localizada e, portanto, de mais difícil detecção. Geralmente, a reação degradativa inicia-se em defeitos na superfície do material, tais como contornos de grão ou partículas de segunda face. Pense em panelas de alumínio. O que aconteceria se elas corroessem muito fácil? A reação com clips assemelha-se muito à do parafuso, onde temos uma camada protetora de zinco. Porém, não observamos nenhuma mudança na aparência do clips, porque ficou pouco tempo na solução, além de que os clips eles também eles levam uma camada extra de pintura justamente para evitar a corrosão. Acreditamos que se tivéssemos deixado em torno de um mês, teríamos obtido resultados semelhantes à da palha de aço, mas assim, em tempos diferentes. Agora, com as amostras que fizemos que deu certo utilizando a palha de aço, nós utilizamos soluções concentradas de 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa, 5 colheres de sopa e 10 colheres de sopa. E o que aconteceu foi o seguinte: a oxidação do ferro em ferro 2+, e a redução do oxigênio, resultando em íons hidroxilas. Esses íons, em solução aquosa, se misturam formando hidróxido de ferro 2. Ocorre a precipitação do hidróxido ferroso.
E no momento em que a gente vai somar as equações de oxidação e de redução dos materiais envolvidos, nós vamos ter a formação do hidróxido de ferro 3, que é o hidróxido férrico. Esse produto que é capaz de dar essa coloração um pouco avermelhada, amarronzada, características de ferrugem. Então, o que aconteceu foi essa oxidação do ferro e a redução do oxigênio, resultando essa solução colorida, que é nada mais, nada menos do que o hidróxido de ferro 3. As equações que utilizamos, elas estarão ao final do vídeo, assim como a tabela de potenciais também, que estamos mostrando o potencial de oxidação do ferro, assim como o potencial de redução do oxigênio. Estarão todos disponíveis ao final do vídeo.